claro, tudo em ordem? Então, hoje a gente vai proceder um pouquinho com uma introdução aos microcontroladores da Ativa. A gente vai começar identificando qual é o modelo de placa que a gente está trabalhando hoje e, a partir daqui, vai localizar a documentação que a gente precisa e começar a estudar essa documentação para extrair ou para entender como eu faço para extrair dela um pouco da informação que a gente precisa. A placa que a gente vai trabalhar é essa. Se você perceber aqui, ela tem dois chips principais, dois circuitos principais, ambos são circuitos do tipo TIVA, só que o circuito da esquerda é o que a gente trabalha em programação e o circuito da direita é apenas um acessório para a gente, para trabalhar como gravador. Se você observar na caixa dessa placa, ela já tem a informação de qual é que é o número de série ou qual é que é o modelo desse dispositivo, no caso específico EKTM4C1294XL. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é localizar a documentação dessa placa para eu ter uma ideia de como é que aquele chip é conectado no resto da placa e eu ter uma informação de aonde eu vou acessar ou de aonde eu vou conectar com os sinais desse chip. Para localizar a documentação dela, então é relativamente fácil, somente procura pelo modelo. E geralmente ele vai te jogar aqui para o site do fabricante, Texas Instruments, uma página exatamente com o modelo. Assando ela aqui, eu tenho os manuais dessa placa. Quem me interessa aqui, por enquanto, é na parte de documentação da placa. Então, documentação técnica, e eu vou localizar o guia do usuário da placa. Então, esse primeiro manual é o guia do usuário da placa. Ele não se refere ao chip em si, mas às conexões desse chip dentro da placa, como é que ela chega nos conectores de beirada, como é que é feita a fonte de alimentação e o que eu posso usar para medir ou configurar esse sistema como um todo. A princípio, nesse cara aqui, uma das coisas que vai te mostrar, então, é um resumo de quem são os conectores da placa como um todo. Ok? Esse aqui é o manual da placa em si. Esse manual aqui, então, me mostra o que eu tenho do chip principal aqui para fora, ligando para o resto das coisas na placa. O segundo manual que eu preciso é o manual que eu tenho do chip para dentro, para saber como é que ele se comporta em termos de memória, em termos de periféricos, para saber o que eu tenho aqui dentro e como acessar esse cara. Então o que você precisa agora não é o manual da placa como um todo, mas somente do chip que você vai programar. Se você olhar o chip mais de perto, tu vai perceber na marcação dele aqui, ele diz TM4C129, que é basicamente a família dele como um todo. 4 tem a ver com o tamanho de memória. O sufixo NCPDT tem a ver com o encapsulamento e com o caráter de temperatura, e o I, por acaso, ali é temperatura industrial. Todas as informações sobre esse número de série dele fazem parte de um segundo documento que a gente chama de datasheet. Então, novamente, para localizar informações desse chip, basta procurar o número de série dele na internet. Então, de novo, vou ter links da Texas, um link aqui para fazer compra e um link que ele fala produto e o número do chip. Esse aqui é onde eu vou achar os manuais e informações sobre ele. Chegando nessa página, então, você tem aqui o número de série do chip em si, um resumo básico das informações dele e logo no começo o datasheet. Nesse cara aqui você vai achar tudo o que você precisa saber sobre a parte interna do chip e sobre o que ele pode fazer. Então, o datasheet descreve, na verdade, a parte do hardware do chip, ou seja, do ponto do chip para dentro, o que eu tenho, como é feita a conexão de blocos e como é feita a parte de acesso à memória, ou que partes da memória eu preciso acessar para modificar configurações do chip em si. Toda a parte elétrica do circuito, tensões de alimentação, corrente que ele consome, frequências de operação, também são descritas nesse manual do datasheet. O datasheet é o manual mais fundamental que você tem para trabalhar com esse hardware. É ele que vai descrever toda a parte lógica do chip de como você faria para programar ele. No entanto, como o datasheet ele é um livro focado em hardware, ele não tem as partes de funcionalidade que você precisa para acessar o chip de uma forma simplificada. Então, para você acessar a interface de programação de software simplificada, o que você faz é procurar um terceiro manual. De volta na página do chip, você vai descer um pouquinho aqui embaixo e vai ver na parte de documentos, ele vai ter um conjunto de guias do usuário adicionais aqui embaixo. Esses guias adicionais são chamados de TivaWare. TivaWare é a biblioteca de software que a Texas fornece para que você trabalhe com o chip de uma forma um pouco mais ágil, de uma forma um pouco mais abstrata, sem se preocupar tanto com registradores de memória como descreve no datasheet. O TivaWare é uma biblioteca de software relativamente completa para trabalhar com esse chip de um ponto de vista mais abstrato. Em vez de você mexer diretamente em locais de memória para modificar configurações, você vai ter uma função que tem um nome um pouco mais coerente e mais intuitivo para a gente trabalhar. Ela geralmente é feita otimizada o suficiente para que você não perca tanto tempo, só que você tem um ganho bem alto do ponto de vista de compreensão e legibilidade do código. A biblioteca TivaWare é relativamente extensa, então ela é dividida em 5 blocos. O primeiro bloco que tem aqui é a biblioteca gráfica, não é gráfica como uma placa 3D, mas é uma gráfica como mostrar texto ou mostrar informações num display pequeno. Tem a parte da biblioteca de periféricos, que é de fato como é que eu faço para acessar o hardware do chip, ou seja, como é que eu faço para configurar tempo, para trabalhar com pinos, para mexer com portas seriais, por exemplo. Eu tenho uma biblioteca de sensores, que me ajuda a fazer alguns tipos de medição especial. Eu tenho uma biblioteca específica de USB, que me permitiria, por exemplo, usar a Ativa como se fosse um teclado ou um mouse. Outra me permite que ela seja host USB, quer dizer, eu posso usar um pendrive com a Ativa.
E por último eu tenho aqui também a parte de bootloader. Bootloader é o equivalente a uma BIOS, quer dizer, é o código que usa para iniciar a Ativa. Quando ela liga, antes do seu código, ela tem um programinha interno dela, que é quem configura o chip e carrega o seu programa para execução. Ok? Então, o que importa para nós mais aqui, o que nós mais vamos usar, é o módulo de periféricos, TivaWare Peripheral Driver Library. Geralmente a nossa interface com o hardware, a nossa interface de programação é basicamente a Peripheral Driver Library, é pelo TivaWare. A gente precisa de informação dos outros dois manuais, porém, porque quando o TivaWare vai descrever alguma coisa, ele fala do hardware como se você conhecesse ele. Por exemplo, quando ele fala do conversor AD, ele vai falar algo como sequenciador, sequências de disparo ou condições de captura. Quando você usa esses nomes diferentes, se você não conhecer um pouco do hardware, tu não vai saber interpretar o que o TivaWare quer dizer. Então, quando a gente estuda essa placa, a gente vai estudar pelo datasheet, quer dizer, pelo manual do hardware, quais são as capacidades do chip e quais são os seus fundamentos de operação. E do ponto de vista do TivaWare, eu vou estudar quais são as funções que eu preciso chamar para configurar e para acionar as funções que me interessam. Então, uma coisa que pode parecer relativamente trivial, mas que é bastante importante, é você prestar atenção e perceber que esses documentos, todos os três, eles têm uma coisa chamada índice, tá ok? Então você pode disparar o índice dele sempre que você precisar, e com esse índice você salta para o tópico que você quiser de uma forma muito rápida. Comentar a existência de um índice pode parecer trivial, mas se você vai perceber, esse documento tem quase 2.000 páginas. Então, se você ficar simplesmente rolando com o mouse para cima e para baixo aqui procurando alguma coisa, você vai demorar uma eternidade e você nunca vai achar o que está procurando. Você saltar pelo índice é uma das coisas mais rápidas que você tem que fazer e você tem que pegar esse hábito de usar isso aqui. Então, uma coisa que eu acho que é importante vocês darem uma lida é no capítulo 1 desse manual, que é a visão geral da arquitetura, Architectural Overview. Nesse capítulo, ele apresenta para vocês todas as funcionalidades do chip de uma forma mais superficial, ou seja, ele mostra como o periférico existe e dá uma boa ideia do que ele pode fazer. Esse cara serve como um índice que você deve ler e entender que a função existe e que pode ser realizada. Mais tarde, quando você quer saber exatamente como você configura aquilo ou como você usa aquele módulo, aí você procura informação no capítulo específico. Uma coisa que você encontra aqui também na parte do overview é a visão interna do sistema, uma aproximação, uma representação simplificada do que tem do chip. No centro do diagrama em cima, eu tenho o meu processador ARM Cortex M4F. Esse processador é quem de fato executa instruções assembly e quem de fato obedece o programa que eu escrevi em linguagem de programação C, ou seja lá que for. À direita do processador, eu tenho a memória de programa. Eu tenho duas memórias de programa. A flash, que é a memória programável, que você pode botar o seu código, e acima dela tem a memória ROM. Se você lembra de arquitetura, a memória ROM é uma memória super barata, bastante fácil de fazer, só que ela tem que ser gravada durante a fabricação do chip. Então só quem pode gravar a ROM é o próprio fabricante. Então memória ROM geralmente é restrita a coisas que são constantes ou muito comuns. Nesse caso específico da Ativa, o que eu tenho é o bootloader, que é o meu programa de inicialização, que faz a gravação do resto da memória. Eu tenho a TivaWare, que são as bibliotecas de driver e periférico. Eu tenho algumas tabelas auxiliares para criptografia, AES, para cálculos de SRC e para tabelas matemáticas como seno e cosseno, e alguns códigos adicionais que são muito comuns a todos os usuários da Ativa. Como vocês têm esses códigos em ROM, é interessante que você não precisa gastar memória flash, que é mais nobre e mais cara, para guardar algum código que é comum e que todo mundo usa. Então, abaixo do CPU, o que a gente tem ali é o barramento do sistema. O barramento do sistema é o que é usado pelas instruções assembly, load e store. Então, sempre que você tenta carregar ou gravar informações em memória, ele vai acessar o barramento do sistema. Através do System Bus, tu chega na matriz do sistema. Essa matriz conecta todos os periféricos do chip, inclusive a memória RAM. Então, quando você acessa Load Store para acessar a memória RAM, você pode acessar também qualquer um dos outros periféricos. O que muda somente o endereço. Então, preste atenção no seguinte. Essa máquina tem um conjunto de barramentos, decode e encode para a memória de programa, e ela tem um conjunto de barramentos, System Bus, para a memória de dados. Ou seja, do ponto de vista de desempenho, ela é uma máquina Harvard. Ela consegue ler instruções ao mesmo tempo que lê ou grava dados. Porém, ela não tem a restrição da Harvard, porque a memória de programa também é acessível pelo barramento do sistema. Ou seja, instruções load e store podem acessar a memória RAM ou podem acessar a memória flash. É indiferente para a máquina, porque o Bus Matrix permite a conexão também à própria memória flash. Ou seja, você não vai ter problemas nessa máquina quando você mistura uma string constante com uma string variável. Você não vai ter nenhum problema, por exemplo, na função printf, que é onde você logo percebe esse tipo de dificuldade. Então, uma coisa que é legal também aqui de perceber é que todos os periféricos que você tem abaixo, ou seja, meu bloco DMA, minha memória EEPROM, meus blocos de GPIO, que são os pinos, no caso aqui,
meus módulos de hibernação, meus timers e todo o resto do sistema que eu tenho aqui é conectado ao processador através da bus matrix. Ou seja, do ponto de vista do processador, todos os periféricos se comportam como se fossem memória RAM. A única coisa que eu tenho diferente entre a memória RAM estática e o periférico é que o periférico, o valor dele não é só um valor guardado, ele representa algo para fora do sistema. Mas do ponto de vista de acesso dele, eu posso acessar como se fosse RAM. Ou seja, as mesmas instruções load e store que acessam a RAM, também são instruções load e store que acessam, por exemplo, uma porta serial. Muda, obviamente, o endereço. Então eu vou ter uma faixa de endereço do sistema, que equivale à memória RAM, e eu vou ter faixas de endereço que equivalem a cada um dos periféricos. As faixas de endereço também você encontra nesse mesmo datasheet, mais especificamente no capítulo 2, no modelo de memória. No modelo de memória, a informação que você encontra aqui é o que chama de mapa de memória. Mapa de memória é mais ou menos como se fosse um livro de endereços, ou seja, eu vou ter um conjunto de endereços que equivale a alguma coisa específica. Veja, por exemplo, aqui no começo, a primeira linha da tabela vai dizer aqui, memória começando na posição 0, acabando na posição F, 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 F. Isso é memória flash que eu tenho no chip. Então, essa faixa de endereços, qualquer endereço que você usar como um ponteiro entre o endereço 0 e FF, FF, F, é um parte da memória flash. Mais à frente, na terceira linha, o que eu tenho aqui é um acesso à memória ROM no chip. Perceba que o endereço dela começa em 200.0000 e vai mais uma faixa aqui. Note, porém, que não é que eu tenho 16 MB de ROM. O espaço que eu tenho para acessar ROM é um espaço de 16 MB. Até que vocês podem crescer isso ou encolher de acordo com a necessidade. A partir do endereço 2000.0000, o que eu tenho é minha memória RAM. Ou seja, eu tenho então a memória de dados do meu processador. Eu tenho também aqui no meio algumas faixas que são chamadas de reservados. Essas faixas reservadas vêm do fato de que o endereço que eu tenho no chip aqui na esquerda é um endereço de 32 bits, o que equivale a 4 GB possíveis de espaço de memória. Mas o chip em si não tem 4 GB de memória, ele tem 1 MB de flash e 1/4 de megabyte de memória RAM. Então, o espaço que eu tenho no chip todo, o espaço de memória, é a maior parte vazio. É como se você pensasse num universo. O universo é gigantesco, mas a maior parte dele não tem nada. O endereço existe, a coordenada existe, mas lá não tem nada para você acessar, não tem nada que você possa usar por lá, tá ok? Então, no ponto de vista de chip, aqui é a mesma coisa. Ativa usa o endereço 32 bits, que é baseado no ARM, então você tem um espaço de 4 GB, mas dentro desse espaço de 4 GB, somente algumas regiões têm alguma coisa que me interessa. Por exemplo, a flash, a ROM, ou a memória RAM estática do próprio chip, tá ok? Então perceba também aqui o seguinte, quando você começa a avançar mais no mapa, tu entra numa parte que chama de periféricos. Nessa parte de periféricos, o que mudou de memórias para periféricos é somente o endereço, a posição, o número que tu está usando para acessar. Então quando você cria em si um ponteiro, basta que você aponte esse ponteiro para um endereço de um periférico e você pode acessar e modificar valores do periférico. Mas na maior parte do tempo que eu faço, eu não modifico esse valor diretamente. Eu vou usar as funções do AtivaWare para fazer isso. Saber que existem esses caras, porém, é importante porque a biblioteca AtivaWare usa esses endereços. Ou seja, ela usa o endereço base do periférico para descobrir aonde na memória esse cara está e para saber de quem você está falando. Porque muitos periféricos têm unidades diferentes. Por exemplo, aqui, as portas GPIO têm várias portas. GPIO A, B, C e D estão aqui, mas nativa elas vão até M, se eu não estou enganado. Cada porta tem um espaço diferente na memória, mas a função que controla elas é idêntica. Então, Ativa te fornece esse endereço a partir de 4000, 4000 eu tenho a porta A, 4000, 5000 porta B e aí por diante. Então, aí você percebe agora que aqui nesse mapa de memória você tem para todos os periféricos. Pinos de saída, GPIO, portas seriais síncronas, portas seriais assíncronas, portas I2C, por exemplo, temporizadores, e aí por diante. Então todos os periféricos da placa estão mapeados aqui e eles têm um endereço que corresponde a onde na memória esse periférico aparece e qual é o endereço que você tem que usar quando você está se referindo a esse periférico, ok? Logo mais a gente vai ver como é que a gente usa isso aqui para alimentar a AtivaWare, ok?